Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Foi um livramento. A moça que nos conta esse relato trabalha no Rio de Janeiro no combate à dengue. Então ela vai de casa em casa, avalia os depósitos com água e se achar algum foco de dengue, ou ela elimina ou ela trata com larvicida. Certo dia ela estava trabalhando num setor onde havia uma comunidade carente e era na subida de um morro. E para acessar várias das casas que existiam ao longo do morro, tinha uma grande escadaria, muito íngreme, com degraus estreitos. E ao longo dessa escadaria tinha pequenas moradias, barracos, quartinhos, tudo muito simples, onde moravam famílias ou um amontoado de gente sem vínculo algum. Bom, ela trabalhou em toda a parte baixa da comunidade até as 11h30 da manhã. E decidiu que subiria a escadaria após o almoço, pois era um dia quente e ela estava faminta, então foi para casa para almoçar. Só que logo após o almoço ela começou a passar mal, começou a sentir muita dor nas pernas, a vista começou a escurecer, uma dor de cabeça lancinante e enjoo. Aí ela olhou no relógio e era 1h15 e ela tinha que retornar ao trabalho 1h30. Nem uniforme ela tinha tirado, porque era o tempo dela chegar em casa, almoçar e voltar. Mas aquele mal-estar não permitiu. Ela ligou para a chefe dela, contou o que estava acontecendo e a chefe a liberou naquela tarde. Na manhã seguinte, então, às 9 da manhã, ela começou a subir a tal da escadaria, mas foi reparando que tinha muita bagunça no local. O chão estava repleto de papéis, chinelo, roupa. E ao bater no primeiro casebre ali da escadaria, uma senhorinha atendeu. E assim que ela entrou na casa dessa idosa, ela perguntou se teve alguma festa ali de noite, alguma coisa assim, né? Porque estava uma bagunça ali no chão. E aquela senhora respondeu: Festa? Minha filha, a polícia invadiu isso aqui ontem. Era tanto tiro, mais tanto, que a gente achou que ia ficar surdo. Mas lá pra cima você vai ver sangue nas paredes, parede tudo esburacada. Foi um verdadeiro bang bang. Ela disse que ficou chocada com aquilo e perguntou se foi de madrugada. Não, minha querida, foi ontem, 2h da tarde. Em plena luz do sol, eles chegaram de surpresa. Chegaram já dando tiro. E os rapazes que ficam aí pela escada responderam à altura, atirando também. Sei que o mundo desabou repentinamente aí no meio de tanta bala. Ela só sabe que se ela não tivesse sentido aquele mal-estar todo, ela estaria no meio daquela escadaria exatamente na hora do tiroteio. Alguém me puxou. A moça que nos conta esse relato diz que apesar dela ser funcionária do Ministério da Saúde, o ponto dela, o uniforme e o material de trabalho dela é fornecido pela Secretaria de Saúde do município onde ela trabalha. Certo dia, então, ela foi à secretaria para assinar o ponto dela e fazer a entrega de alguns documentos. Chegando lá, ela teve um aborrecimento muito sério com o chefe dela por conta ali do trabalho do dia, por motivos do dia a dia ali do trabalho. Ela lembra que foi uma discussão bem besta, assim, mas também muito exaltada. Ela conta que o prédio é numa esquina e a porta de saída dá na principal via da cidade, onde os carros e ônibus costumam passar numa alta velocidade. Ela, então, furiosa, saiu do prédio, olhou rapidamente para os lados, não viu nada e deu aquela passada, sabe? Aquele passo para atravessar a rua. Mas antes que o pé dela tocasse, a hora que o pé dela saiu do meio-fio para tocar a rua, nesse momento, antes do pé dela tocar a rua, ela sentiu um puxão na gola da blusa dela. Sentiu um puxão para trás, como se alguém segurasse e puxasse com toda a força mesmo. Ela chegou a dar 3 passos para trás por conta da força daquele puxão. E no que ela deu os 3 passos para trás, um ônibus passou a toda velocidade ali, na fuça dela. Mas o ônibus passou encostado no meio-fio. Ela falou, sabe aquele ferro que a gente usa para apoiar, para subir no ônibus? Aquele ferro passou a uns 10 centímetros do nariz dela.
Ou seja, se ela estivesse um passo à frente, ela seria acertada por aquele ônibus, naquela velocidade. E se ela tivesse conseguido pôr aquele pé na rua, se ela tivesse continuado aquele caminho, com certeza ela seria jogada longe, não estaria viva agora. Ela chegou a escutar um grito a hora que isso aconteceu. Porque assim que o ônibus passou, ela olhou do lado e a uns 30 metros tinha umas 3 pessoas ali na esquina e o grito que ela ouviu foi uma mulher que achou que ela ia ser atropelada. A mulher até gritou a hora que viu a cena. Ela conta que ficou parada, estática ali, sem reação. Um dos rapazes que estava na esquina lá junto com aquela outra mulher se aproximou dela e perguntou como que ela teve uma reação tão rápida para tirar o corpo daquele ônibus. Mas ela não teve reação. Alguma coisa a puxou naquele momento. Ela só não sabe quem ou o quê. E aí, curtindo os relatos? Então não deixa de clicar no joinha. O gigante que me ajudou. A moça que nos conta esse relato diz que ficou viúva aos 26 anos, sem filhos. A família dela morava em outro estado. Sendo assim, ela, jovem, independente, bonita, era considerada uma ameaça a muitas mulheres casadas. Ou seja, maridos safados que davam em cima dela pelas costas das esposas. Mas por ela ter sido muito apaixonada pelo falecido marido dela, que acabou morrendo por reagir a um assalto, ela se manteve por muito tempo sem se envolver com ninguém. Bom, ela trabalhava chefiando 8 homens, a maioria casado. Um era solteiro e o outro estava em processo de separação. Esse em processo de separação vivia as turras com a mulher. Ele já chegou a ir trabalhar cortado de faca e com a roupa rasgada. Certa vez, ele ficou uma semana sem ir trabalhar porque a mulher colocou fogo nas roupas dele, incluindo o uniforme de trabalho. Aquela mulher era muito braba. Então, num dia de muito calor, quando eles saíram do trabalho, resolveram ela, esse que brigava com a mulher, e mais 2 amigos parar num lugar para beber alguma coisa, para dar uma refrescada naquele calor que estava. Então ela pediu uma Coca-Cola, esse colega da mulher ciumenta a acompanhou também com uma Coca-Cola e os outros 2 pediram uma cerveja cada um. E eles estavam ali já fazia mais ou menos 1 hora, rindo, papeando, quando sem esperar ela viu esse amigo dela que estava acompanhando ela na Coca-Cola cair. E no que ela foi virar o rosto para ver o que estava acontecendo, ela sentiu um puxão no cabelo dela. E no meio daquela confusão, sem entender direito o que estava acontecendo, ela começou a escutar grito, o cabelo dela sendo puxado com uma força descomunal. Aí esse colega dela estava caído no chão, sangrando, e os outros 2 assim meio que parados, sem saber o que fazer, assustados com o que estava acontecendo. O que aconteceu foi que a mulher ciumenta do colega dela foi ver por que ele estava demorando chegar em casa. E ao chegar ali e ver que ele estava sentado ao lado da moça que nos conta esse relato, ela catou uma garrafa de cerveja de uma mesa do lado e desceu na cabeça do cara. Logo em seguida, ela agarrou a moça que nos conta esse relato pelos cabelos e puxava e xingava de tudo quanto é nome, coitada. Os outros 2 amigos ali não sabiam se segurava a mulher, se socorriam o colega que estava sangrando no chão. A galera em volta no lugar lá também, ninguém fazia nada, ficou todo mundo meio... O que eu faço? O que tá rolando, né? De repente, no meio de toda essa confusão, entrou um homem muito alto e muito forte. Negro retinto, ela diz aqui. Segurou a mulher pelos pulsos, olhou para ela e disse: "Solte a moça agora. Você não tá vendo que tá batendo na pessoa errada? Ele é o safado, mas quem tá ajudando ele na safadeza não é essa aí. E quem você quer é mulata igual você." A mulher arregalou os olhos quando o homem disse isso. A moça que nos conta esse relato que ficou sabendo disso depois, porque na hora tava uma confusão que ela não viu nada direito. E aí aquela mulher soltou ela e saiu correndo. Aí no que a mulher saiu, as pessoas ao redor foram lá socorrer ela, o cara e tudo mais. O colega dela foi levado ao hospital e levou 9 pontos na cabeça. Ela toda descabelada, morta de vergonha, chorava muito ali, tentando entender o que aconteceu.
No outro dia, ela voltou no barzinho onde tudo aconteceu, porque no meio da confusão ela acabou esquecendo um leque dela lá e também voltou para pagar pela Coca-Cola, que acabou não pagando por conta da confusão. E um dos amigos que tinha tomado a cerveja lá junto com ela, voltou ao barzinho com ela e começaram a conversar com a dona do barzinho. E no meio da conversa, a dona do bar perguntou para ela quem era o gigante que ajudou a ela. Quem era o gigante que a socorreu? E ela disse que nunca viu aquele homem antes. E ela achou que ele fosse dali, do bar da Redondeza. Foi quando a moça do bar disse que ali também ninguém conhecia o cara, ninguém tinha visto ele. E que depois que ele fez a louca lá largar ela, ele sumiu. Ninguém sabe para onde ele foi, não falou nada, não ficou por ali porque todo mundo foi socorrer, o cara sumiu. Ou seja, ninguém viu de onde ele veio nem para onde ele foi. E detalhe, disseram que ele estava descalço, sem camisa e com uma calça branca enrolada até o meio da perna. Já esse amigo que apanhou quando voltou para o trabalho, confessou para ela que realmente estava traindo a esposa com uma outra moça, uma mulata, de cabelos bem cacheados. E ela diz que tem a pele clara e na época tinha o cabelo bem liso e comprido. Então quem era aquele homem? Como ele sabia desse detalhe? Ela nunca soube. E um PS aqui. Esse casal tá junto até hoje, tá? Ele tem 2 filhos fora do casamento e 2 filhos com ela. Vai entender. Antes de continuar, dá uma olhadinha nesta camiseta aqui da Loja Assombrada. Vocês lembram dela? É a camiseta Taboija. Ela brilha no escuro, é uma das camisetas mais bonitas que tem aqui no canal. Eu acho ela muito bonita, com essa estampa exclusiva, tá? Vai lá, dá uma conferida na Loja Assombrada. Tem essa e muitas outras. Eles não me viram. A moça que nos conta esse relato diz que certo dia ela foi ao shopping com o segundo marido dela. Ela conta que ele trabalhava de terno em um bingo. Então eles iam comprar alguma coisa no shopping e de lá ele iria trabalhar e ela retornaria para casa. Então o marido dela na época, diz que muito sem noção, colocou o terno e lá foram eles de ônibus para o shopping. Então ela se sentou na janela e ele no corredor, quando de repente anunciaram um assalto dentro do ônibus. Ela disse que foi a única vez que ela esteve nessa situação, apesar de morar no Rio de Janeiro. Eram 3 homens, um foi direto no motorista. O segundo já foi falando para todo mundo ficar quieto, entregar dinheiro, celular, joias. E o terceiro começou a fazer a limpa ali nos passageiros. E na mesma hora que tudo isso estava acontecendo, ela ouviu uma voz bem baixinha no ouvido dela que dizia: Coloque suas mãos no ferro do banco da frente, lentamente, e deixe sua mão à vista. Olhe fixamente para frente e entre em oração. Eles estão mais nervosos que você. Eles temem ter que fazer o mal a alguém. Eles só querem dinheiro para manter o vício deles. Ore com fé por eles, para que a luz de Deus os ilumine. Comece agora. E assim ela fez. Ela conta que hoje ela é uma católica um pouco afastada, mas na época ela era bem firme. Ela estava firme na igreja. Então ela orou e pediu com muita fé pelas almas atormentadas daqueles rapazes. E então eles chegaram até o banco onde eles estavam. E o rapaz colocou a arma na cabeça do marido dela e falaram para ele: Aí, engravatado, espero que seu celular seja digno desse terno bacana aí. E que você tenha uma boa grana na carteira. E meteram a mão no bolso do terno dele, cataram o celular, a carteira, tiraram o dinheiro de dentro da carteira e devolveram a carteira com os documentos. Pelo menos isso. E ela, sentada do lado dele, não pediram nada para ela. Levaram tudo de todo mundo. E depois desceram do ônibus e foram embora. Ela foi a única poupada ali dentro do ônibus. E ela estava com um bom dinheiro na carteira e um celular novinho. Mas eles parece que nem viram ela ali. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado dos relatos. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!